está olhando aquela estrada longe, e de repente o pai vê uma pessoa vindo. Pode ser a Ju, pode ser o Jefão, pode ser o Danilo, pode ser a Mar, pode ser o Alcides. Está vindo lá no canto, lá longe, lá. E ele fala assim: não acredito, não acredito. Ele está vindo, e quando começa a tomar forma, quando começa a tomar relevo, o pai sai correndo. E quando toma relevo, ele chega e gruda no pescoço e dá um beijo e fala: filho, eu te amo. Glória a Deus. Eu te amo. Eu vou dizer uma coisa para você, meu irmão. Eu vou falar uma coisa para você, eu quero que você escute bem o que eu vou te dizer em nome de Jesus. Eu falava com uma pessoa que eu amo aqui em Presidente Prudente, e ela chegou e falou assim: Jefão, o seu aniversário passou, fica tranquilo. Quando você chegar aqui, a gente dá seus presentes, tá? Eu quero falar uma coisa para essa pessoa. Eu já ganhei meus presentes. Eu estava aqui no canto e eu falei: Senhor, quantos presentes lindos eu tenho aqui, Senhor. Meus amigos, meus irmãos, que eu amo tanto, que eu considero tanto, pessoas que eu conheço, tipo assim, Jesus, a gente já se conhece, né, Pai? No Espírito, né? Na igreja, né, amor? A gente diz assim: Senhor, é um reino só mesmo. Vamos orar tudo junto mesmo, Senhor. Que pessoa maravilhosa que me entende, que conversa. É a mesma fala, é o mesmo volume. É você e eu que vamos morar no céu. Glória a Deus. Por quê? Porque tem um Pai que correu em nossa direção. E esse Pai, ele venceu a cruz, venceu a morte, venceu tudo e nos abraçou e falou assim: olha, eu te amo. Eu sou contigo. Olha a Deus. O que está faltando para mim, Jefão? Está faltando cair em si. Puxa, não tinha visto assim. Puxa, pastor Adriano, eu não pensava assim. Ó, meu Deus, tem um cidadão chamado Saulo de Tarso. Mais tarde ele adota o próprio nome Paulo, porque ele quer ser pequeno perante Deus. E quando ele cai da montaria dele, seja um camelo, seja um cavalo, seja o que for que estava montado, ele caiu em Atos 9. Ele ficou cego, diga comigo, cego. O que Paulo foi fazer depois disso? Isso, Deus te abençoe, leia a Bíblia, faz bem. Ele foi orar na rua direita e ficou orando e jejuando 3 dias. E tem um outro cidadão também que está orando. Talvez você não lembre essa palavra, oração, coisa boa. É igual marido, flor e cultura, coisa boa, né? Tem que guardar essas palavras no coração. Está orando, Ananias está orando, Deus aparece para Ananias e fala assim: filho, ó, te levanta e vai na rua direita. Está lá o cidadão chamado Saulo de Tarso. Tu vai colocar a mão sobre ele e vai orar e vai dizer assim: olha, amado irmão, tu vai ser usado. Ananias, num ímpeto de triunfo, de coragem, de medo, diz assim: Senhor, te pedir perdão, Pai, mas não é isso aí que está procurando todos nós e matando. Ele fala assim: filho, ele vai ser usado. Eu vou usar a vida dele. Olhe para mim, meu amado irmão e amada irmã. Israel, quantos você já matou, Israel? Não ouvi. Quantos você já matou? Diga: nenhum. Nenhum. Dani, quantos você já matou? Nenhum. Quantos você já espancou? Nenhum. Esse homem matava, espancava, prendia. A mesma mão que escreve: ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tivesse amor, essa mesma mão era a mão manchada de sangue, de espancar e de prender os cristãos. É a mão que Deus chegou e transformou, o coração que Deus chegou e transformou, a vida que Deus chegou e transformou. Por quê? Porque ele caiu em si. Quando? Quando foi chamado por Cristo. Aleluia. Nessa noite tem só um chamado para você e para mim, meu irmão. É nós cairmos em si e voltar ao primeiro amor. Voltar ao primeiro amor. Voltar à casa do Pai. Pegar na mão dele, bem firme, e dizer: Senhor, eu te amo. Senhor, eu te quero. Senhor, eu vivo para ti. Eu te respiro. Eu conversei com uns amigos meus essa semana. Na sexta-feira eu falei assim: fulano, quando eu prego, o que você vê? Vejo tal coisa. Ciclano, o que você vê? Vejo tal coisa. Tal coisa. Tal coisa. Eu falei: você sabia que não é nada disso que eu quero passar? Não, Jefão, o que você quer passar? Eu só pretendo passar uma coisa: eu sou profundamente apaixonado por Cristo e não largo dele de jeito nenhum. Deus chegou para mim e falou assim: filho, vem. Eu disse: eis aqui. Deixei Joinville,
vendi tudo que tinha, coloquei dentro de um caminhão, fui para Maringá, para ser pastor auxiliar da igreja do Evangelho Quadrangular. Quando cheguei lá, acabou a comida, acabou o dinheiro, acabou tudo. Eu e minha esposa estávamos orando, e minha esposa sentou na mesa e começou a escrever o que precisava: arroz, açúcar, leite, fraldas. E fechou, chorou e foi dormir. No outro dia de manhã, quando ela acordou, parou um carro que fez Bibi, era a pastora e algumas irmãs da igreja, falou assim: olha, a gente estava no mercado e não sei porquê, Deus falou assim: pega mais um carrinho. E eu levei 2 carrinhos. E aí Deus falou assim: coloca aqui nesse carrinho fralda. E eu disse: Senhor, eu não tenho mais ninguém que usa fralda, eu sou homens, né? Não, coloca fralda, coloca isso, coloca isso. Então Deus mandou essa compra para você, André. Quando ela chegou e pegou a compra, ela abriu a bolsa, olhou o bilhete e ela foi conferindo fralda, açúcar. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Eu fui pregar no Rio de Janeiro. Cheguei no Rio de Janeiro para pregar, fiquei lá 12 dias. Quando eu voltei, parei na rodoviária, a pessoa falou assim: olha, Jefão, compra os negócios para você levar dentro do ônibus para comer. Eu falei: vou comprar, né? Aleluia, comer é sempre bom, glória a Deus. Comprei os quitutes, comprei os docinhos, o negócio, fiz uma bolsinha e deixei minha Bíblia na mão. Quando chegamos em Niterói, bateu uma enxurrada e o ônibus fazia assim. E a gente puxou, o ônibus está mexendo, que é? A gente olhou, a água estava levando o ônibus, de tão grande enchente. E eu comecei a orar, falei: Senhor, né, misericórdia, o ônibus, Pai, guarda, cuida. E a gente andou e saiu da enchente. E eu comendo, alegre, contente, feliz. Daqui a pouco Deus falou comigo assim: filho, tudo bem? Eu falei: tudo bem, Pai. Passou a chuva? Passou a enchente? Passou. Filho, cadê a tua mala? Tá lá embaixo, Pai. Tuas coisas estão lá embaixo. A minha palavra está lá embaixo. E nós chegamos em Curitiba e o cidadão fez assim, e abriu a comporta assim, fez tchau, saiu um monte de água de lama, e eu na janela olhando assim, meu Deus, mata. E aí aquele desespero: meu Deus, a minha mala. E eu ia até assim: Jesus. E eu olhava para aquela bolsa de comida e já me dava até um negócio assim: mas como eu sou curioso. Escolhia a tua comida e não escolhia a palavra, eu escolhia, em vez de escolher o teu alimento, escolhi outro alimento, misericórdia. Eu falei: não, Senhor, não. E pensei comigo todo aquele lápis de cor, aquelas anotações, as flechinhas, né, tudo aquilo, né? Gente, com tanto amor. E chegamos em Joinville. Quando chegamos em Joinville, desci orando e tremendo assim a perna. E o cobrador falou: tudo bem? Eu falei: não, tá, mas vai ficar em nome de Jesus. Quando ele abriu assim, meu irmão, a minha bolsa era a última de cima, assim, e era a única seca. Glória a Deus. Eu peguei a seca assim e falei: Senhor, nunca mais, Senhor. Nunca. Eu peguei o avião para vir para cá e olhei. Você está aqui comigo? Está aqui comigo. Vai que Deus o livre, né? Nunca mais. Nunca mais. Até no avião. Por quê, irmão? Porque eu conheci. Esse aqui é o meu maior tesouro hoje. Jefão, você tem uma esposa linda? Tenho, linda demais. É a mais linda do mundo, do universo, da galáxia. Olha, não tem igual. Minha esposa, amo de paixão. Minha filha, meu beija-flor, amo minha filha. Meu filho, meu campeão, amo. Mas a palavra do Senhor é meu maior tesouro. Por quê? Porque são as sagradas letras, jovem Timóteo, que te fazem sábio para a salvação em Cristo Jesus. É aqui que eu encontro o alimento. É aqui que eu encontro a verdade. E é aqui que eu me encontro comigo. Eu digo: meu Deus, como eu sou pecador, como eu preciso de ti, Senhor. Eu quero te convidar nessa noite a fazer algo especial.